Estamos de volta aqui com Conexão Agora. E hoje, mais uma vez, nós vamos conversar com o nosso amigo Euler Barbosa. A primeira vez que nós conversamos com ele, falamos sobre eleições, né? Foi no período da eleição estadual. E hoje nós vamos fazer uma resenha, né? Fazer uma resenha aqui sobre o que diabo é arcabouço fiscal do Haddad. Né? O que é que ele representa para o Brasil e, principalmente, onde é que ele entra no nosso prato de feijão com arroz. Boa tarde, Euler, suas considerações iniciais, e pode começar nos dizendo aí o que é esse arcabouço fiscal, qual a diferença dele para o modelo atual de teto, né? De teto de gasto e qual a viabilidade disso. Bacana. Boa tarde, Eudásio, boa tarde a todos que nos escutam aqui, que nos acompanham pelo Conexão. Programa democrático, e aqui o Eudásio realmente deixa o convidado falar a verdade, viu? Não tem meio termo aqui não. Mas vamos lá. Para a gente falar um pouco sobre o arcabouço, Eudásio, seria interessante fazer um pequeno resgate, né? Por que o governo Lula inicia falando da necessidade de um programa específico para a gente tentar segurar um pouco o teto de despesas, né? Porque esse é o esforço feito historicamente, né? As necessidades da população são praticamente infinitas, né? O governo não consegue suprir todas as necessidades da população e tem que trabalhar com aquilo que arrecada, né? Então, fazendo aqui um pequeno histórico, eu vou lá para o ano 2000, com a lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, a LRF é o grande arcabouço fiscal que já vai para o seu 23º ano de vigência aí, e com muito sucesso. Estabelece teto, por exemplo, a quantidade máxima de gastos que o poder público pode fazer com o pessoal, né? Estabelece a quantidade de recursos que um município, por exemplo, deve repassar para uma Câmara Municipal, né? E isso, ao longo do tempo, veio aprimorando também a legislação fiscal e tributária. Então, os tribunais de contas passaram, desde o ano 2000, a trabalhar com uma série de normativas baseadas na lei de responsabilidade fiscal, e com isso nós tivemos nosso primeiro arcabouço fiscal, né? Então, o governo Fernando Henrique Cardoso deixou uma herança interessante, né? Já com a criação dos sistemas de controle interno, né? A Controladoria da União. O governo Lula assumiu a partir de 2003 e também reforçou, reforçando as atribuições do Tribunal de Contas da União. Então, com relação ao controle interno, já há e há ainda uma boa estrutura de controle, né? Mas, a partir daí, os governos começaram a perceber. O governo Lula foi eleito pela primeira vez com a bandeira de social. Então, aquilo que o Lula falava de que precisava fazer o dever de casa, e o dever de casa para ele era que todo brasileiro tivesse que comer. Quando o Lula sentou na cadeira de presidente, lá no início do primeiro governo, e olhou para o orçamento, ele viu e disse, olha, com o que eu tenho aqui, eu não vou conseguir colocar em prática as minhas políticas públicas. Então, eu vou começar a reinventar um pouco aqui os meus limites de gastos e investimentos sociais. E podemos dizer que aquilo que caçou a Dilma em 2016... As famosas pedaladas fiscais vêm desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Todos os governos pedalaram, né? Com exceção do Bolsonaro, né? Ao invés de pedalada, ele fez uma motociada. Ele andou de jet ski. Uma motociada, né? Uma motociada. Mas aí nós tivemos, então, como primeiro arcabouço fiscal, né? Entre aspas, a própria lei de responsabilidade fiscal, né? Passando pelo governo Lula e o governo Dilma, e aí veio o grande trauma, 2013, 14, 15, 16, o planeta foi imerso numa grave crise econômica, né? Diferente lá atrás, no primeiro governo Lula, quando a China estava em franca expansão e precisava comprar tudo de todo mundo, né? Começou aí uma grave crise econômica mundial. O governo Dilma não soube lidar bem com essa crise, com uma série de questões políticas também. Em 2016 veio a cassação da presidente Dilma, justamente por conta de operações de compensações que se faziam com os bancos públicos, né? Que é bem simples de explicar, viu? Só estou na pedalada. A tal pedalada que todo mundo faz.
toda a estrutura privada e estrutura pública, se não fizer, não consegue operar, né? Que é você, eu vou tentar falar em termos bem simples. Você descobre um santo para cobrir o outro, né? Eu tenho que fazer um repasse, a Dilma tinha que fazer na época um repasse para o programa Bolsa Família, para o pagamento do mês, as pessoas irem lá passar o cartãozinho e sacar o dinheiro, né? E tinha recebíveis da Caixa, então, enfim, eu vou utilizar o recurso do banco e daqui a alguns dias eu reponho com a receita, com o que vai entrar. Então, isso foi chamado de pedalada. Houve essa ruptura em 2016, né? E muito por conta dessa crise econômica, o país mergulhou também numa crise de investimentos. Eu vou dar um número prático aqui, de hoje, em termos de percentuais. Está previsto para 2023 a União arrecadar cerca de 5 trilhões de reais. 5 trilhões, é tudo que o governo pensa em arrecadar até o final desse ano. Né? O que há um incremento pequeno, mas há um incremento em relação ao ano passado. Mas disso daí, só 6,7% realmente se transforma em investimento. Vou dar um exemplo prático aqui. É como se o governo tivesse acesso a todo esse recurso, realmente conseguisse arrecadar os 5 trilhões, né? E ele tem tantas despesas para pagar, e aí leia-se pagamento de pessoal, né, os juros da dívida, que leva aí uma parte considerável desse recurso, né? As despesas obrigatórias com saúde, com educação, os repasses obrigatórios, né? E depois que ele faz tudo isso, sobra apenas 6% para investimento. E é para tudo, é para construir estrada, para construir um porto, né, para implantar rodovia, para bancar programas como Minha Casa Minha Vida, os programas sociais estão dentro de 6%. Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, 6% de tudo que se arrecada, né? Então, quando se fala na necessidade de um freio, de um arcabouço fiscal, é porque a máquina pública realmente ela é muito pesada. Trabalhando em números simples, o William está dizendo o seguinte: se o governo, hipoteticamente, vamos supor que fosse R$1.000 toda a arrecadação, apenas R$60 era para os investimentos e os programas sociais. Aquilo que chega até a população diretamente, aquilo que você sente que mudou. Aqui em Maracanaú, o governo está fazendo obras aqui em Maracanaú. Então você sai à rua e você vê, isso é um investimento, né? E o que a população não consegue enxergar é o conjunto de despesas que a prefeitura, que o governo do estado, que a União tem. E esse montante de cerca de 94%, 93% do orçamento acaba engessando uma série de ações. Quando se tenta estabelecer um teto para essas despesas, é para que sobe mais dinheiro para investimento, né? Então, nós tivemos essa ruptura com o governo Dilma e o Temer, apesar de todo o estereótipo, né, político, né, aquele cara comparado com um vampiro, né, o cara que estava dentro de casa e ajudou a comandar o golpe, né? O golpe, foi um golpe mesmo, de verdade, foi um golpe. Né? Uma coisa é você ter uma presidente impopular. A Dilma era extremamente impopular. Nessa época, eu morava em Brasília, estava há alguns anos já, né, trabalhava no Congresso Nacional, enquanto o Lula chamava os líderes de partido para bater bola na Grande Doutor no final de semana, tomar uma cachaçinha e ter a oposição à situação, ter aquela boa relação, né? A Dilma não sabia dizer o nome dos principais deputados, dos principais senadores, enfim. Tem notícias, inclusive, dos próprios deputados do próprio partido que chegaram lá e ficavam sentados nos corredores esperando para ela receber. Foi uma época ruim para quem trabalhava no parlamento, porque não era uma prioridade do governo atender ao Congresso. E essa relação com o Congresso sempre foi um ponto de ruptura muito importante. Mas o Temer, quando assumiu, ele não poderia errar. Se ele apontou o dedo, né, e disse, olha, você pedalou, você errou, então esses 2 anos eu vou ter que guardar a bicicleta, né? Então, para isso, ele estabeleceu, junto com a equipe econômica, e foi muito salutar, por sinal, uma política de teto de gastos, né? Só que além dos gastos rotineiros, ordinários, isso atingiu duramente também os programas sociais, os investimentos, né? E as despesas obrigatórias, como saúde e educação. Não é que se deixou de gastar com saúde e educação, mas ficou limitado. Isso estimulou, de certa forma, esse é o lado positivo daquela política, naquele período de ruptura, de instabilidade, tá? Isso estimulou, por exemplo, que uma universidade federal lá no Paraná, ou aqui no Ceará, começasse a rever melhor os seus gastos internos para que o dinheiro desse
para tudo que estava programado, né? Funcionou bem no governo Dilma, mas no governo Temer, mas aí veio o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é um governo teoricamente liberal, né? E com aquela pegada de redução do tamanho do Estado, né? Eu não sei bem como é que faz isso, porque o Brasil, ele não só o Brasil, em qualquer país do mundo, você depende do governo para praticamente tudo. Ah, mas lá na Suécia, nos Países Baixos, lá na Europa, tudo funciona, mas o cara lá paga 40%, 45% de imposto, né? Então, ele tem, alguns países chega a 60%, né, de carga tributária. Então, o Bolsonaro, quando assumiu, deparou-se com uma pandemia, né? E aí a pandemia pegou o teto e explodiu, ele jogou o teto para as cucuias, e o governo, praticamente 3 anos dos 4 anos de governo, passou sem a observância desse teto por conta dessa emergência em saúde. O Lula, quando apresentou, Eudásio, a sua plataforma de campanha em 2022, em nenhum momento ele enganou a população. Ele falou, olha, eu sou contra o teto, não vou trabalhar com o teto fiscal, vamos apresentar uma nova modalidade. Só que o que chocou na campanha, né, que acabou dando resultado, porque quem estava lá na ponta, onde os programas sociais deixaram de alcançar, né, a mão do Estado não estava mais chegando lá na ponta. Quem estava lá entendeu que era uma coisa boa. Lula foi eleito, né, e o mercado, esse ente invisível, incrível, né, que a gente pode aprofundar um pouco mais, e o mercado começou a rejeitar a ideia de que se não tem uma regra para controlar gastos, os governos vão efetivar gastos internos excessivos, né? Isso vai desestabilizar a economia. Então, o esforço do novo arcabouço fiscal, desse novo teto fiscal, não vai chamar de teto para não comparar com a política do governo Temer, né? Com o teto criado pelo Temer. Isso. Mas o esforço que tá sendo colocado, e foi colocado para o mercado, né? Foi colocado hoje, inclusive, houve uma interação muito boa com o Banco Central. Ele estabelece que o governo pode, deve e quer, o governo Lula quer aumentar os gastos, ele quer pegar esses 6% e ampliar. Acho que vai continuar nessa margem de 6%, mas se você arrecada mais, o bolo cresce, né? Então ele quer pegar o superávit que haja em qualquer tipo de arrecadação. Se em 24 arrecadar mais, ele quer pegar até 70% disso que sobrar de arrecadação e aplicar nos seus investimentos, né? De uma forma geral, o mercado recebeu bem, mas a desconfiança vem dos números, né? Vem exatamente dos números. Quando quiser me interromper, interrompa, viu? Porque Gago fala demais. Vem dos números. O governo apresentou no PowerPoint lá do arcabouço fiscal, apresentou uma evolução do PIB, né? Que é contrário, que contraria bem aquilo que o mercado está prevendo, né? Ele estabelece, por exemplo, que para esse ano o PIB deve ter um negativo de 0,5%. O mercado fala que vai passar de 1%, menos 1%, né? Um crescimento negativo. Crescimento negativo do PIB. Então, nós vamos ter, ao invés de um aumento de arrecadação, vamos ter um decréscimo na arrecadação, né? E já em 2024, no próximo ano, o governo espera zerar, equilibrar essa conta entre a arrecadação do PIB, né? Ou seja, estabelecer uma arrecadação não positiva, mas um equilíbrio. Já o mercado desconfia que vai ficar na base de 0,8. Lá no final, quando o governo aponta em 2026 que vai chegar a 1%, né, o crescimento da economia vai chegar a 1%, o mercado, pelas suas previsões, fica entre 0,3% e 0,4%. Enfim, o que não convence o mercado é essa dinâmica de números, né? E, de uma outra forma, a crítica que o mercado está fazendo tem seu fundo de verdade, é porque existe o que na economia nós chamamos de vício pré-cíclico, né? Se eu estou estabelecendo um instrumento de controle de despesas, né? Mas eu falo que se eu crescer a arrecadação eu posso aumentar a despesa, então vai ficar 0 a 0, meu amigo. Toda vez que você aumentar a arrecadação, eu vou aumentar a despesa. Se eu aumentar, eu aumento a despesa. Então, acaba que isso pode gerar no governo uma ideia, né, de que sempre que eu arrecadar mais, eu vou gastar mais.
E que se o gasto for um gasto bom, for um gasto positivo, como, por exemplo, em todos esses programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o programa de valorização do salário mínimo, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde, se isso resultar, a perspectiva é muito boa, é muito boa. Mas, enfim, o teto, que na verdade esse arcabouço fiscal é também um teto de gasto, ele É uma nova modalidade. Uma nova modalidade, é. O anterior previa só que ele não poderia gastar além da inflação do ano anterior. Esse limita o crescimento a um determinado percentual, que é 70% da despesa do ano anterior, não é isso? Exatamente. Você pega 12 meses, porque assim, você sabe bem disso, Dados. O orçamento da União, dos estados e do município, ele é votado no final do ano para o ano seguinte, né? Se conseguir aprovar o arcabouço fiscal agora, no mês de abril, então ele vai ter de maio de 2022 até maio de 2023, 12 meses. Então, em maio de 2023, vai fazer uma continha. Olha, tivemos aqui um acréscimo na arrecadação de cerca de 100 milhões, sei lá. Então, eu vou poder utilizar 70, né, para esses investimentos. Em números gerais, o que o arcabouço fala é isso. A grande missão do governo hoje, né, e por conta também lá de uma decisão, na minha opinião, como economista, acertada do governo Temer, de manter o Banco Central independente, né, o grande gargalo hoje é que isso convença não só o mercado, mas também o Banco Central, né? O cidadão não está entendendo lá na ponta por que é que ele está pagando mais caro pelo empréstimo, ou por que é que ele não está conseguindo pagar a sua conta do cartão de crédito. É nesse ponto aí que eu ia entrar contigo. Tudo bem, a medida é uma medida que parece ter sido bem aceita pelo mercado, pelo menos até agora, em que pese ter críticas de alguns economistas, inclusive dentre eles o cara que ajudou a criar o teto de gasto da época do governo Temer. Eu vi uma matéria dele que ele fez uma crítica dizendo que esse sistema está equivocado desde o nascedor. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, tu tocou num ponto-chave. Economia versus Banco Central. Taxa Selic, que controla tudo hoje em dia, inclusive as contas do próprio governo, as nossas, em 13,75. Em que é que esse teto de gasto, se ele for aprovado e for viabilizado, em que é que ele pode ajudar, já que você tocou no ponto de autonomia do Banco Central, em que é que ele pode ajudar na redução dessa taxa de juros? Porque a gente sabe que o aumento da taxa de juros é uma meta de frear o consumo para evitar a inflação. E isso, na ponta aqui para a gente, dificulta da gente a aquisição da cesta básica, a compra da gasolina, porque os juros são muito altos. Em que é que esse arcabouço ele vai poder ajudar nisso? Eu vou falar de uma tríade aqui, uma tríade. Primeiro, até 1970, 80, até o final dos anos 80, o mundo havia feito uma opção pela industrialização. Né? Então, houve uma corrida desde o início do século passado, né, para modernizar as indústrias, gerar mais empregos, enfim, e você ter mais postos de trabalho. Então, a prioridade do dinheiro, eu, investidor, a minha prioridade era um negócio que gerassem empregos, né, que movimentasse a economia. Eu tinha um grande patrimônio de máquinas, de prédios, de automóveis e tal, enfim. Então, eu fazia a economia girar. A virada de chave, né, veio com uma prática que o mundo passou a aceitar como verdade, de que o dinheiro bom é o dinheiro dinâmico. E aí, essa inovação, essa vontade de fazer diferente, né, fez com que o mundo optasse pelo capital. Né, e nós o mundo todo deixou de priorizar o investimento que movimenta a economia, né, que movimentava essa grande economia. Aqui, Maracanã é um bom exemplo. Estamos repletos de indústrias aqui, né? E o investidor começou a dizer o seguinte: rapaz, se eu vender todo esse maquinário aqui, eu trabalho, eu tenho 3 mil empregados, eu tenho patrimônio, tenho tudo isso. Carga tributária enorme. Pago muito imposto, dá um trabalho danado, eu não tenho tempo para sair com minha família, não tenho tempo para nada. Eu sou um investidor, eu vou vender isso aqui tudo e vou colocar o dinheiro no mercado especulativo. Então, a opção que o mundo fez, a virada de chave que fez na década de final de 80, anos 90, 2000, até agora, foi de priorizar esse capital, que é o capital especulativo, né? E para fazer essa grande roda do capital especulativo girar, eu tenho que pagar juros. Então, a economia do Brasil e do mundo hoje depende de que os investidores possam olhar para o Brasil e dizer: olha, ali é confiável, ali nós podemos investir, porque lá, por exemplo, tem um Banco Central independente, né? A inflação está sob controle, apesar
nós temos que conviver com juros altíssimos, e passou-se a priorizar esse dinheiro, né? Então, pode ser que daqui a algumas décadas haja uma nova virada de chave e nós passamos a ter modelos mais eficientes de retribuição. Mas hoje é isso. O Banco Central, quando toma uma decisão, o seu colegiado, é importante dizer que não é o presidente do Banco Central que estabelece a taxa de juros, gente. Não é o presidente. O presidente ele comanda uma reunião. E esse comitê, baseado em análise de mercado, análise de econômicas, né? Tem vários balizadores, são mais de 20 balizadores no total. Eles analisam e dizem, olha, não, nós temos que manter a inflação sob controle. E também tem o seguinte, enquanto essa taxa de juros alta não nos permite acesso a um bom dinheiro, um dinheiro bom, que é o dinheiro bom, é o dinheiro que eu posso pegar emprestado, investir, lucrar e pagar minha dívida. Esse é o dinheiro bom. Quando o juro está muito alto, eu tenho que pensar duas vezes antes de fazer um empréstimo para um investimento, ou para pegar um empréstimo para pagar uma dívida, né? E tem que pensar 30 vezes antes de, por exemplo, não pagar a conta toda do cartão de crédito, ficar naquele juro rotativo, né? Mas, ao mesmo tempo, se o Banco Central não tivesse cuidado, eu acho, na minha opinião, minha humilde opinião, nesse momento o Brasil precisa reduzir juros. Começar a sinalizar de que os juros vão cair para que essa qualidade do dinheiro melhore. Mas, se isso for feito na base da canetada, se o governo Lula, por exemplo, chegar hoje e dizer, olha, nós vamos acabar com a autonomia do Banco Central. Primeiro porque o Congresso não vai aceitar isso. Ele não tem força para isso. Não tem força para isso. Mas se acontecer do governo Lula optar, por exemplo, de não, vamos descer o juro na caneta, o que vai acontecer, é que vai acabar o crédito. O crédito vai ficar muito mais limitado, né? E isso vai gerar inflação. Então, se os juros lhe tiram a possibilidade de acessar um bom dinheiro, a inflação corrói lá o dinheiro que você compra. O arroz, o feijão, o salário mínimo. Então, é uma faca de dois gumes bem afiadas, né? Ou você mantém um equilíbrio de uns juros que permitam um controle real da inflação, ou você vai cortar os juros, a inflação vai subir, e o pobre vai ter mais acesso a um dinheiro mais barato, mas vai gastar mais para isso, né? Então é um jogo. O que o Banco Central está fazendo hoje com relação aos juros é tentar dar aí esse freio. E acredito eu que o relacionamento está melhorando. O ministro Haddad, né, que havia muitas limitações à nomeação dele, mas ele está administrando politicamente de uma forma muito correta. Na verdade, o mal-estar que vem sendo criado nesse ponto aí, eu não sei nem se é criado, porque na verdade ela pode estar seguindo inclusive a orientação do Lula, né? Pode ser. Que é a Gleisi Hoffmann, ela que vem tentando, né? Mas a Gleisi não tem obrigação econômica nenhuma, política mesmo, ela está fazendo o papel dela. Mas aí o que é que os analistas dizem, né? Não, ela ainda é pior, porque ela não tem nenhum cargo no governo, não tem nada, e aí fica... Né? Rapaz, o que o Lula precisava hoje era do José Alencar na vice-presidência, porque, não sei se vocês lembram disso, mas do primeiro dia até o dia que morreu, o Zé Alencar falava mal dos juros. Então o Lula ficava muito tranquilo, o Lula presidente e o vice, um mega industrial, né, dono da Coteminas e tal, do meio empresarial, todo dia batendo nos juros. Então, como o Lula não tem o Zé Alencar, então escalou lá a Gleisi Hoffmann um pouco atrapalhada. Mas quer dizer que, pelo que eu entendi do que você falou, quanto a essa questão da taxa de juros hoje, é ruim com ela, pior sem ela. É ruim no patamar que está, né? Ruim. Eu creio que até o final desse ano essa taxa deve cair pelo menos um ou dois pontos, né? Ideal que caísse uns 2 pontos. É a maior taxa aplicada no mundo livre, a nossa, é a maior taxa, né? Então, por uma série de questões. O cara que olha lá dos Estados Unidos está dizendo assim, rapaz, a coisa que está um pouco instável, eu vou deixar o meu dinheiro um mês lá no Brasil, que lá está pagando bem e tal. Mas se começa a gerar instabilidade, ele vai dizer, não, vou tirar meu dinheiro de lá. Pronto, chegou no ponto que eu queria, que você falou, e inclusive a gente já tinha falado aqui até, depois de uma conversa que eu tive com você, sobre essa questão do capital especulativo e do capital de investimento, produtivo, né? E você falou num ponto-chave, se hoje a nossa dependência é do capital especulativo, e muitas das coisas que a gente vê na imprensa aí, de um modo geral, são situações que a gente vê, às vezes, até uma forçação de barra dos detentores desse capital que eles criam para poder manter essa política de ganhar dinheiro fácil.
Enquanto Esse isso, é o mercado. né? Enquanto isso, a gente está aqui carente de indústrias que produzam, de mão de obra para os nossos brasileiros que estão desempregados. E aí, como é que se resolve isso aí? Porque se quem domina hoje é o capital especulativo, capital este que indiretamente financia a política. Sim, Então, totalmente. os nossos representantes não vão peitar esse tipo de capital. Como é que resolve essa equação? Dazo, no governo Fernando Henrique, os bancos ganharam muito dinheiro. No governo Lula, os bancos ganharam muito dinheiro. No governo Dilma, continuaram ganhando dinheiro. No Temer. No governo Bolsonaro também ganharam muito dinheiro. Repito, nós temos uma cultura aqui no Brasil, né, que está sendo quebrada de uns 3 anos para cá, de pouca bancarização. Então, nós contávamos nos dedos a quantidade de bancos que tinha no Brasil. Essa turma combinava. Então, do jeito que a OPEP combina o valor do petróleo, nesta semana a decisão foi: opa, desliga a chave aí, tira o pé, estamos produzindo muito petróleo, está caindo o preço. Do jeito que a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, basicamente os países árabes ali e a Petrobras faz parte também. Do jeito que eles conseguem colocar um freio, o capital também consegue colocar. Então, assim, o que o governo tem de verdade que mirar agora, e essa é uma base também da proposta do ministro Haddad, é o aumento da arrecadação. Só vai dar certo mais dinheiro para investimento e subir a arrecadação. E aí, o que ele está colocando? Né? De uma forma muito inteligente. Está dizendo o seguinte: olha, eu não vou aumentar imposto. Inclusive, essa era a próxima. Não vou aumentar imposto. Né? Eu vou aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. Isso pode dar certo? Pode. Mas ele vai ter que botar, o Lula vai ter que colocar o dedo em feridas homéricas aí. Você quer ver uma delas? Me diga um pobre no Brasil, que pode pelo menos passar na calçada do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Desconheço. Sírio-libanês, entra lá para, opa, mede minha pressão aqui no Sírio-libanês. Não pode, você tem que pagar uns 10 mil reais e você tem direito a entrar naquele clube magnífico, né? Que não paga impostos federais. Porque é uma filantrópica. Eu tenho um número aqui básico aqui de 2022, 5 hospitais desses aí gigantes aí, dessas filantrópicas que não pagam imposto, deixaram de recolher para o governo federal cerca de 8 bilhões de reais. Eu pago imposto de renda, você paga imposto de renda, eu pago IPTU. Lá em Fortaleza eu vou pagar agora, graças ao esforço lá, né, das beldades lá do prefeito e dos vereadores, a taxa do lixo. Pagar 600 conto a taxa do lixo agora. Né? Mas o Hospital Sírio-Libanês não paga. É filantrópico. Filantrópico é a Santa Casa, que está passando dificuldade, não consegue pagar seus médicos. Né? Então, se o governo Haddad focar, e ele já fez esse discurso já, né? Quem não paga imposto tem que pagar imposto. Se ele conseguir focar nisso daí, conseguir cumprir essa missão, mas aí vai bater de frente com uma parede que é o lobby que essas instituições têm no Congresso Nacional. Né? Eu iria até além. O Constituinte de 88, ele foi muito inteligente quando ele estabeleceu as imunidades tributárias. Né? Ele colocou lá os partidos políticos, né? A partido não pagar imposto, até porque seria uma redundância. Se o Brasil fez a péssima opção do financiamento público para os partidos, você pagar de volta, você tirar imposto do dinheiro que foi você que deu. Você que deu. A União coloca o recurso e vai recolher o imposto para a própria União. Não existe isso. Mas tem ali outros entes, né? E eu diria, por exemplo, e vai causar uma certa polêmica, eu tenho certeza, com os nossos ouvintes aqui, né? É a imunidade tributária que gozam as instituições religiosas. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida de que por essas entidades passam... Não estou falando cobrar tributo da fé, não. Cada um que se valha das suas crenças e ajudem suas instituições da forma que for necessária. Mas, com o passar do tempo, essas igrejas foram muito bem orientadas por tributaristas, por economistas e tal. Mas tem uma equipe especialista disso. Especialistas, e passaram a utilizar essa imunidade tributária. A imunidade é não pagar nada de imposto, viu? Essa imunidade tributária de uma forma muito inteligente. Então, nós temos grupos ligados a igrejas que têm bancos, né? Tem rádios, tem televisões. Como é na igreja, é isento. É uma forma de desvirtuar o sentido, né?
dessa questão Então, aí. tem que aumentar a arrecadação. Ele inclusive, foi criticado, dizendo, não, vai aumentar imposto. Ele disse, não vou aumentar imposto, eu vou aumentar a arrecadação. E ele cita, além desses exemplos que você colocou, ele cita a questão de tributar os jogos online, ele cita uma série de coisas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma loja, digamos que eu tenho uma loja, eu vendo confecção, eu vendo camisas, né? Aí a Shopee, lá na China, o cara tem lá uma rede de intermediação, né? Que ele nem paga imposto na China, porque na China a mão de obra é muito barata, é muito explorada, né? Se acham ruim a carga horária do trabalhador brasileiro, dá uma olhadinha lá para a China. Lá né? na China. E aí eu nem pago tributo lá, nem pago tributo no Brasil, vendo a mesma mercadoria que eu fabrico aqui, uma camisa jeans, por exemplo, eu sou obrigado a pagar funcionário, recolher as minhas obrigações fiscais, encargos sociais, tudo. Os encargos trabalhistas, sociais, e a minha camisa sai a R$100. O cara vende a 30, eu não pago um centavo. Então, o ministro está correto. Tributar a Shopee, tributar esses grandes marketplaces aí que ganham muito dinheiro, tributar bem a Uber, entendeu? Tributar bem o iFood, né? Enfim, ele tem uma grande missão. Agora, o grande absurdo no Brasil é você ter um jogo de azar proibido, né? E explodiram aí mais ou menos uma centena ou 2 centenas de sites de aposta, né? Os caras também não pagam tributos, pô, né? O que eu acho um grande risco de algumas análises que eu vi você tem que, o governo, para fazer justiça social e fiscal, ele tem que tributar menos possível o povo mais pobre, né? Então, por exemplo, uma ideia de taxar o Pix é um absurdo. É um absurdo. Isso aí. Aí você cai porque o Pix acabou bancarizando muita gente. O cara que vende milho lá, não, eu não ando mais com dinheiro, eu ando com o meu cartãozinho, então um telefone. Então você vai lá, faz um Pix, compra um milho. E essa taxação do Pix aí nada mais é do que uma pressão muito grande dos bancos que perderam muito dinheiro com isso. Lógico. Né? Olha, enquanto nós tínhamos 5, 6 bancos, né, até o nome das famílias você consegue saber, identificar os sobrenomes. Família Setúbal, né, família Safra e tal. Enquanto você tinha esses poucos bancos, o fenômeno do banco digital, que também gerou o produto Pix, né, foi na verdade um grande movimento desses bancos digitais. Hoje nós temos, se você abrir o seu Instagram, seu Facebook, você tem lá a oferta de 30, 40 bancos novos, né? Então, assim, taxar o Pix também é impedir essa bancarização, né? E essas medidas propostas pelo Haddad aí, de taxar esse tipo de serviço, se fosse fácil, será que não já tinham pensado, já tinham feito isso? Não, ou ele é a Coca-Cola do deserto que chegou para mostrar onde é que estava a solução do problema? Mas a questão tributária é um grande jogo de cinismo, porque o Estado ele tem a obrigação de tributar, o cidadão tem a obrigação de pagar os seus tributos, né? Mas eu vou dar aqui um exemplo. Se você pegar uma cidade pequena, uma cidade menor, o prefeito não quer cobrar nem IPTU. Porque se ele começar a cobrar IPTU, a cidade tem seus 5 mil habitantes, sei lá, 6 mil habitantes, 10 mil, todo mundo se conhece, né? Então o prefeito vai perder a eleição se ele começar a cobrar o IPTU, né? Então, quando o ministro aponta para a necessidade de fazer quem não paga pagar, ele também tem que ir lá no nosso pacto federativo e obrigar os estados, os municípios também a fazerem isso. Então, é um grande jogo de cinismo, porque você tem uma base legal para cobrar e você acaba não cobrando. As filantrópicas, para mim, são os melhores exemplos para isso aí. Porque hoje sempre, os nossos maiores devedores ou sonegadores, tanto na questão de imposto, quanto na questão previdenciária, que alegam muito a questão do rombo da Previdência, mas os maiores sonegadores são as maiores empresas. Continuam sendo, eu estava vendo um dia desses, a lista das 500 empresas que mais devem à União, seja na Previdência, seja de tributo. E são todas grandes empresas. VASP, a própria Petrobras, sim, né? Sim. Então, como é que, se o cara não consegue fazer o dever de casa, como é que ele vai viabilizar isso? Claro, pobre, paga imposto. Se não pagar, vai para a dívida ativa da União, está negativado, não consegue mais fazer concurso e tal.
E rico não paga imposto, rico contrata tributarista, que vai te ensinar como é que você vai fazer para pagar mesmo, ou não pagar nada. Ou não pagar nada. A nossa realidade é bem essa mesmo. E como a gente sair dessa sinuca de bico? Mas o governo precisa fazer o dever de casa, né? Esse arcabouço ele precisa ser apresentado de uma forma mais aberta no Congresso. Agora, há também uma armadilha. Eu trabalhei muito tempo no Congresso Nacional, eu trabalhava nesse dia a dia do plenário, fazendo projetos de lei e tal, acompanhando as comissões, né? E no Congresso Nacional tem um fenômeno, né? Quem sabe o que é um jabuti? É uma pequena tartaruga, né? Esse bicho não sabe subir árvore, né? Mas no Congresso, esses jabutis sobem nas árvores, que é uma beleza. Então, o risco que nós temos de submeter essa nova regra ao Congresso é o Congresso ou desidratar, né, esse arcabouço fiscal de uma forma a torná-lo inviável, ou o Congresso inventar mais regra do que deve, ou mais isenções ainda, porque numa matéria que fala de tributos, se você, por exemplo, quer dar um desconto para as startups que lidam com telecomunicações. Meu amigo, quando você chegar da redação final do projeto, vai ter desconto para importação de bicho da seda. Vai ter imunidade tributária ou uma redução de tributos para o setor têxtil, enfim. Então, assim, tem um efeito cascata enorme. O Congresso é pródigo nesses jabutis em árvore. Então, se não tiver nenhum jabuti e o governo Lula tiver força suficiente, né, para tentar enfrentar essa realidade do Congresso aí. O que eu acho interessante, eu colocou um ponto-chave aí, a questão do Congresso. Nessas horas de aperto, a gente vem falar em aperto fiscal, nisso, naquilo, que o governo está gastando muito, mas ninguém sequer menciona, por exemplo, as enormes despesas que a nação, que a União tem, com a própria estrutura de poder, Congresso Nacional, o próprio Executivo. O Congresso Nacional Brasileiro, se eu não me engano, é o quarto ou é o quinto mais caro, é o terceiro mais caro do planeta. É o que mais gasta dinheiro. Congresso, Supremo, o próprio Executivo. E nessas horas, nessa contabilidade aí de gasto, essa conta não entra. Muito pelo contrário, eu estava vendo agora, teve um estado aqui que teve um aumento de 249% na Assembleia Legislativa, agora aqui no Brasil. Minas. Né? Minas, né? 249% de reajuste. O salário do governador, 300%. Tá? Então, assim, essa conta não entra. E no final, como você disse, aquela frase que o Lula costumou dizer agora na campanha, ela fica só na retórica, que é colocar o pobre no orçamento. Ele nunca vai fazer isso se continuar desse jeito. Tem uma coisa importante aí que você levantou, né? Quando eu digo que o governo fica com cerca de 6,7%, 6% para investimento, e tem esses 93 e tantos por cento aí de obrigações que tem que pagar, essa conta do Congresso também chega, né? Mas, meus irmãos, vamos lá. Se boa parte das empresas, no pós-pandemia, né, conseguiram se adaptar ao sistema home office, o Congresso Nacional nem funcionou. Era deputado votando da piscina, era deputado votando dentro do carro, né, fazendo culpa e votando, né? Então são 513 gabinetes na Câmara dos Deputados e 81 gabinetes no Senado. Você tem toda semana, gente, 513 equipes na Câmara, 81 equipes no Senado, indo e voltando dos seus estados. Estou falando só do custo de passagem aérea, custo de deslocamento, passagem aérea, né? Você tem o prédio da Câmara dos Deputados, ele é maior do que muitas cidades. A quantidade de pessoas que circulam lá diariamente, né? Então, o custo da máquina pública, isso serve para o judiciário também. Acabei de fazer uma audiência do Ministério Público Eleitoral, hoje pela manhã, e o promotor não parecia estar no escritório dele, ele estava em outro lugar. O escritório ele não estava, mas fez a audiência do mesmo jeito, não teve problema nenhum. O que eu quero dizer com isso? O repensar, para nós termos uma economia saudável, ele passa exatamente pela redução da despesa pública. E é isso que o mercado cobra. Tal do mercado, né? É ciente e invisível aí. O que ele cobra é mais eficiência nesse gasto. Imaginem os senhores e senhoras, se nós tivéssemos esses deputados
né, eleitos. Para começo, 513 é muita gente, mas vamos lá, mantém os 513. Indo para o Congresso uma vez por semestre. Uma para votar LDO, discutir e votar LDO, né? A outra para discutir e votar o orçamento anual. Né? Havendo alguma emergência nacional, se convocaria e nesse íntere aí seria tudo por sistema de votação virtual e tal, enfim. A economia que seria gerada já iria aumentar esse bolo de 6% para pelo menos uns 11%. Né? Então isso serve para o judiciário, serve para o legislativo e serve também para o poder executivo. Né? Tem que reduzir despesa, a base é essa daí. Só que quando se fala em reduzir despesa, o que é que vem à cabeça? Salário mínimo, salário do aposentado. É o pobre, né? Então assim, ninguém fala que, por exemplo, a nossa Constituição estabeleceu um teto que ninguém pode ganhar acima de 30, era 33, não sei, acho que é 40 e pouco agora, né? Sim. 40 e poucos mil reais, que é o salário do ministro Supremo. Aí vem o Supremo, guardião da Constituição, e diz, não, ele não pode ganhar mais de 40 aqui, mas se ele arrumar outra, ele pode ganhar até 80 ou mais. Aí junta uma coisa com a outra, né? O serviço público, ele é muito importante, né? Ele é muito importante. Eu sou um defensor do serviço público, mas ele também é pródigo em construir esse tipo de alternativa. O governo Lula, o governo Dilma, era acusado de ter uma relação não republicana com o Congresso Nacional, né? Porque permitia ali alguns repasses para lideranças partidárias, em formato de emendas, aquela coisa toda. Aí veio o governo Temer, e o governo Temer estabeleceu uma nova ordem. Né? Não, é o seguinte, vocês transformam isso em emenda, e uma parte dessas emendas aqui vão ser emendas do relator. Então vai ter lá um super deputado ou um super senador, eles revezam, né? Que todo ano vai administrar o orçamento da União. Então ele vai administrar, ele vai ajudar na elaboração do orçamento, vai coordenar. Aí eu tenho um cara, então, eu sou deputado, mas você é o relator, então eu dizer, Dásio, me ajuda com essa obra aqui lá do Maracanã, cara. Se 19 bi aqui, eu vou controlar para ter... Me arranja aqui. Então, e o governo Bolsonaro inovou, né? Inovou. Porque tirou, já no finalzinho do governo, essa figura do orçamento secreto, orçamento secreto, né? Que chama a emenda do relator. E, rapaz, os deputados, a solução do presidente da Câmara e do Senado foi incrível. Dobrou a quantidade de emendas. Então, se um deputado poderia administrar cerca de 20 milhões de emendas, a partir desse ano ele vai administrar 40 milhões de emendas. Né? Enfim, nós temos um bolo, esse bolo, ele tem um tamanho único, é como o orçamento da minha casa e da sua casa. Se eu gasto mais, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. O ideal é que eu gaste sempre menos, que eu consiga fazer tudo que eu tenho que fazer e ainda sobrar algum dinheiro. O que eu acho interessante é que eles falam dessas emendas para investimento em estrutura dos estados e municípios. A prioridade que eles colocam é a questão de investimentos. E a gente sabe, na verdade, que o investimento aí, na maioria, eu ousaria até dizer que na maioria dos casos, o investimento em uma obra que custaria, digamos aí, 10 milhões, ele sai por nada mais, nada menos do que 30. É um grande balcão de negócio. Né? Então é um balcão de negócio, é um balcão onde os caras vão para ganhar dinheiro, para fazer seus caixas eleitorais, para fazer seu patrimônio pessoal, mas que investimento é o mínimo. Né? Brasília não é cidade para se fazer política, é cidade para se fazer negócio. Né? Fazer política é na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Mas, assim, mais alguma consideração? Nós vamos entrar daqui a pouquinho na parte política, mas você tem mais alguma consideração que você acha importante para nós brasileiros em relação a esse aspecto? Porque isso aqui é um arcabouço fiscal, não tem nada a ver isso aqui ainda com reforma tributária que o governo pretende, né? Então, de nada adianta um controle de despesa em forma de um arcabouço sem nós fazermos o dever de casa. E o dever de casa ele passa, primeiramente, por uma reforma tributária. Né? Nós temos aí desde a Constituição de 88, nós não inovamos com relação à arrecadação, com relação aos tributos. Paga-se muitos tributos, esses tributos são muito mal dimensionados, né? O próprio Pacto Federativo, né, que diz o que é que a União arrecada, o que é que repassa, o que o Estado arrecada, repassa, e o que é que o município arrecada. Isso tem que ser todo revisto. Esse arcabouço da reforma tributária, ele é mais importante do que qualquer ação de governo.
Agora, para isso, tem que ter uma base de apoio no Congresso Nacional muito forte, e hoje o governo Lula não tem essa base, ele está em construção. Outro ponto que deve ser visto, e aí é também um segundo dever de casa, deveria ser feito antes da implantação de um teto de gasto ou de um arcabouço fiscal, como está sendo apresentado agora, é você fazer a reforma administrativa, né? O Estado, do tamanho que é, com o peso que é, ele não aguenta. Então, reforma tributária, reforma administrativa, uma nova adequação ao Pacto Federativo, aí você teria vários instrumentos para você reduzir a despesa do Estado, né? Não sou contra concurso público, eu sou contra o excesso de atribuições que o poder público tem, que poderia não tê-las, por exemplo, né? Então, hoje em dia, um escritório de contabilidade, se for um contador, ele consegue atender hoje dezenas, centenas de empresas, porque tem sistema que faz isso. Então, nós precisamos dar uma enxugada. Modernizar, né, o sistema. Modernizar o serviço público, sabe? Nós precisamos ousar nisso daí. Talvez não acabar com o concurso para as carreiras de Estado, né? Uma prova de que isso é fato, não deve acontecer, nós tivemos agora recente da Receita Federal, né? Se aquele funcionário que segurou aquelas joias fosse um comissionário. Exatamente isso. As carreiras de Estado, aí eu vou citar o seu exemplo, foi muito bom. Aquele auditor da Receita Federal, ele disse não 3 vezes ao presidente e aos seus enviados lá, aos seus emissários, porque ele tinha a segurança do concurso, da estabilidade pública e a estabilidade do serviço público. Mas, por exemplo, o governo federal, o governo estadual, o município, precisa mesmo concursar um serviço mais simples, um eletricista? Não, ele pode terceirizar isso daí. Ele pode simplesmente... Inclusive, hoje, esse serviço chamado serviço, como é que chama? Não afins, né? Não afins, já existem normas que diz que ele pode terceirizar, ele pode contratar, e já acontece muito. O que nós temos hoje, em que pese a defesa e eu sou defensor disso, do servidor concursado, mas nós temos hoje um sucateamento a nível nacional nas 3 esferas de poder do servidor concursado. Algumas classes ganham algumas classes muito para fazer nada, e outras não há ganham anos nada. sem valorização. Então nós temos isso, mas essa é uma questão complicada, porque você falou na reforma administrativa, e aí vem mais uma vez uma crítica. Toda vida que se fala numa reforma administrativa, numa reforma previdenciária e numa reforma tributária, que essa ainda não aconteceu, mas quando ela acontece, ela não vem para favorecer aqueles que precisam, que dependem daquela reforma. Por exemplo, a reforma previdenciária da emenda 103 do governo Bolsonaro, que inicialmente o senador Tasso Gereissati, à época, disse que era uma emenda uma reforma que só iria afetar o serviço, a iniciativa privada. Sim, ele falou. E ela, quando veio, ela veio simplesmente para acabar, matar com o serviço público, o setor público. Inclusive proibindo a criação de novos regimes de previdência. Foi. Né? Então, as reformas que vêm até pela questão da representação, embora nós digamos que o parlamento é a representação do povo, está longe disso, porque na verdade eles representam os interesses empresarial deles mesmos, que uma boa parte seja direto ou indiretamente, ou daqueles que os financiam. Né? Então esse é o risco dessas reformas. Correto. E para nós, eu não sei se ainda tem alguma coisa sobre a... Não, eu acho que a gente conseguiu falar muita coisa. Mas que já que nós estamos falando em tributo, eu senti hoje que você estava meio assim, digesto, meio indignado. E eu ouvi dizer que o Sarto descobriu que tu morava numa casa de padrão nível 1, Zé Val? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. A forma como se trata as questões tributárias no Brasil é uma forma muito enviesada, né? Eu pago um imposto predial territorial urbano aqui em Maracanaú, em Fortaleza, qualquer um dos 5.570 municípios do... Eu queria só aqui pedir desculpa às pessoas que estão nos acompanhando, que já passaram por aqui. Hoje eu não consegui dar um feedback, porque como o papo aqui é muito interessante e o Euler que é fera, eu tenho que estar de olho no que ele está dizendo para não me perder aqui no raciocínio. Mas eu agradeço de já a todos aí, o pastor Neto que passou por aqui, o irmão Raimundinho, o João Paulo Noronha, uma série de amigos nossos que passaram aqui. Muito obrigado aí pela audiência. Olha aí, Euler. Não,
nós temos uma relação muito difícil da arrecadação com quem paga, né, o tributo, né? Eu já pago o imposto predial territorial urbano, é o tributo que qualquer cidadão paga. Aqui em Maracanã eu pago isso daqui. Em Fortaleza, cinicamente, né? Aí se arvoraram de alguns marcos regulatórios com relação à política de resíduos sólidos, e aí a prefeitura começou a cobrar a taxa do lixo. Inclusive eu recomendo para quem mora em Fortaleza começar a observar que a partir de hoje já é possível consultar o valor, né? Mas o que me chamou mais a atenção foi a forma como isso foi feito, fatiamento, né? Não, nós vamos isentar quem não pode pagar. Nós vamos isentar também os imóveis normais. E aí a lei colocou esse termo normal. E o que é um imóvel normal? Eu não faço a menor ideia. Imóvel normal, né? Mas ele estabeleceu lá os imóveis de alto padrão. Alto padrão os imóveis, né? E aí, para mim, um imóvel de alto padrão é aquele que está lá no Meireles, que está na Aldeota, na Vajota, no entorno ali daquela grande bolha. Área nobre. Porto das Dunas, né? Alphaville e tal. Aqui na Padre do Vale, aqui, o Jardim da Serra, né? Ali são imóveis de alto padrão. Lembrando que ele deu um exemplo aqui, Jardim da Serra, aqui em Maracanã, mas a taxa do lixo não tem aqui ainda não. Não, tem não. É só em Fortaleza. É só em Fortaleza. Para não haver confusão. Mas só para as pessoas terem uma ideia do que o mercado imobiliário classificou imóvel de alto padrão, né? E cinicamente eu abri hoje lá no site da Secretaria de Finanças de Fortaleza, estava lá que eu moro no Conjunto Zé Walter, um imóvel de alto padrão. Eu tô doido para chegar em casa para contar para minha mulher esse negócio. Acho que vou ganhar uns pontinhos no casamento. Nós moramos no imóvel de alto padrão. Alto padrão 1. Zé Walter, gente, um conjunto habitacional, né? Então, assim, a forma como isso foi tratada lá em Fortaleza, sem esclarecimentos, os critérios, né, de escalonamento para cobrança dessa taxa aí, uma coisa totalmente absurda. O prefeito Sarto deu um tiro no pé, deu um verdadeiro tiro no pé com relação a isso. Ficou refém da Câmara de Vereadores, que também não se posicionou. Nós temos lá um conjunto de vereadores que, assim, pouquíssimo olha para a população. A grande verdade é essa. Você tem lá uma meia mão lá de pessoas, mas o restante todo está muito influenciado. E o fortalezense vai começar a pagar essa taxa do lixo agora. E mais, quando eu fiz uma crítica, viu? Aí teve um que colocou assim: mas o seu prefeito lá em Maracanã está cobrando também. Eu disse: não, Maracanã não está cobrando taxa do lixo. Nós temos uma situação financeira muito organizada aqui no município, né? Do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da arrecadação, o município é administrado de uma forma muito tranquila, né? E o município consegue honrar com suas obrigações, inclusive obrigações também com relação ao resíduo sólido. Porque é o seguinte, essa questão, o que a gente vê hoje, fala-se em diminuir despesa e aumentar receita. Diminuir um para aumentar outro. Mas a gente não vê retorno dessa situação, então vira uma bola de neve. A cada dia que passa, cria-se um novo mecanismo para que tu gaste teu dinheiro, tu pague imposto, mas os serviços ali que tu necessita, o essencial, o básico, não chega. Posso dar um exemplo? Eu moro numa rua escura que a minha casa é iluminação pública. Quando eu ligo o meu refletor, ilumina o quarteirão. E aí tu paga Mas eu pago R$91 para a iluminação pública. Agora, eu tenho o recolhimento do lixo domiciliar, mas o bairro está todo sujo. Mas eu vou pagar R$600 taxa. Para tirar de dentro da tua casa, mas não tem o serviço público de tirar do meio da rua. Exatamente isso. É absurdo. E é questão mesmo só de arrecadação. Pois é, muito mal feito, por sinal, né? Muito mal feito. Eles só querem saber de arrecadar. E o que a gente tem visto hoje em dia, que não se tem mais uma questão de assim, o órgão vai prestar um serviço de interesse da população. Porque o que a gente vê hoje nas discussões do parlamento, não, essa proposta aqui é do governo, essa é da oposição. Você não tem mais assim, o governo apresentou uma proposta que vai beneficiar tantas mil pessoas ou o segmento tal. Né? Dásio, é a qualidade da representação. Assim, as pessoas talvez não consigam entender a importância do parlamento na vida da cidade, do estado, da União, enfim.
mas é a qualidade da representação, né? Se você escolhe os seus parlamentares, né, ou pela cor dos olhos, ou pelo porte físico, se é bonitão, enfim, se você não enxerga ali minimamente qualidades de um parlamentar, né, que possa representar bem os seus interesses coletivos, né, você vai ter cada vez menos representação positiva nos parlamentos, né, e aí passam coisas absurdas. Dentro dessa situação aí, o que a gente vê hoje é uma briga dinâmica do poder pelo poder. Por exemplo, a gente pode citar aqui agora essa queda de braço que está tendo entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Inclusive, o presidente da Câmara está no abacaxi em dobro, né? Porque além da queda de braço com o Senado, com o presidente do Senado, ele também está enfrentando um burburinho interno, a galera querendo constituir grupos para poder diminuir o poder dele, porque ele teve quase que 100% dos votos ao ser reconduzido, né? E aí, mas a gente não vê essa disputa, por exemplo, ser por interesse da nação, é interesse simplesmente de manter as regalias, de manter o poder que tem. Então, para modificar isso aí, passaria por uma reflexão nesse sentido que você acabou de colocar, do eleitor vislumbrar isso, um parlamentar, uma pessoa, votando uma pessoa que tenha o compromisso, porque antes de você responder, eu vou logo dizendo, teve muita gente que eu já conversei com, muita gente disse, não, eu tinha esse cara nessa conta, mas ele quando chegou lá, ele se transformou nisso. Muda o voto. E aí, como resolve isso? Muda o voto. Vai ficar mudando de eterno? Vai acertar. A nossa democracia, ela é muito jovem, né? Nós temos, desde a Constituição de 88, com a abertura política e democrática, muito jovem. O Brasil tem um longo caminho a percorrer ainda, né? O problema é que quando eu ouvi dizer que o Brasil era o país do futuro, eu era um jovem. Acho que nós não vamos pegar isso não. Nós não vamos pegar isso não. Duas coisas que eu acho que eu não vou pegar. É o Ferrão de 95, né? Que eu acho que demora mais um pouco, né? E realmente essa qualidade dos parlamentos, né? Mais uma coisa interessante para a gente entender nessa queda de braço do presidente do Senado com o presidente da Câmara e vice-versa, justamente a não atenção a um princípio constitucional que deveria estar escrito em cada porta de cada repartição pública. E atrás bem grande da mesa diretora. O poder público, ele não é personalista, né? Você tem que tornar, tanto quanto possível seja, impessoal a relação com o poder público, né? Então, um órgão público não pode ser o reflexo do seu secretário, que é um bom secretário, é bacana, vai para a rua, né, bota o pé na lama, aquela coisa toda. Não, o poder público, ele tem que prestar o serviço independente de quem esteja lá, né? A continuidade do serviço independe de quem seja o mandatário da vez. Isso, tem que ser impessoal. E aí a dificuldade que o governo Lula está tendo agora, por exemplo, nessa relação com a Câmara dos Deputados especificamente, o presidente do Senado é um cara mais centrado, é mais esclarecido, e o Senado, ele é sim essa casa mais adulta, mais, enfim. Até por ser uma quantidade bem menor, né? E a idade também, né? Só pode ser senador com 35 anos. Já tem maturidade para ter vergonha já. A palavra é maturidade, né? Então, assim, tem que ter essa relação. Mas na Câmara dos Deputados, o que acontece lá, e eu sou egresso de lá, passei muito tempo lá como servidor da Câmara, é uma verdadeira ode ao personalismo, né? É o presidente da Câmara, é o cara que manda e desmanda, prende e solta, é o cara que controla o orçamento, é o cara que, se quiser, trava a nação, né? Como é que pode? O regimento interno da Câmara dos Deputados, por exemplo, ele estabelece que só o presidente da Câmara pode pautar. Quem diz o que vai ser votado e o que não vai ser votado na sessão... É o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara, que é absurdo. O país depender de um único homem, que muitas vezes é um picareta safado. Verdade. Um abraço aí pro nosso secretário Júnior Gadelha. Valeu, Júnior. Desculpa aí, gente, é que a nossa conexão, o Júnior Gadelha derrubou nossa conexão. Não, gente, brincadeira, cara. Aliás, o secretário Júnior comanda um programa dentro do município, né, que apesar de críticas que a gente observa aí, críticas não tão fundamentadas, né, mas muito direcionadas, comanda aí o programa Qualifica, que já está passando o seu segundo ano de programa,
e formando realmente mão de obra, né? Quando terminar esse programa, aproveitados ou não no poder público, as pessoas vão estar muito mais capacitadas, com um papel que tem peso, viu? Que tem o CETRED da UFC, né? É bem bacana, tá? Parabéns, secretário. Um abraço aí para nosso amigo Anderson, pro Maracanauense, que acabou de entrar, o site mais polêmico de Maracanã. Rapaz, eu sigo. É o Maracanauense. Eu olho todo dia, eu também olho. Bem bacana mesmo, bem bacana. Acompanhamos ele mais do que ele nos acompanha. Tinha inclusive uma imagem, acho que hoje tinha uma imagem de um pessoal sendo levado pela enxurrada, mas era lá em Belo Horizonte, viu? Era aqui. Não era em Maracanã não, viu? Valeu, Maracanauense, pela audiência fidedigna. Sim, mas voltando aqui, não ia dizendo antes da conexão cair, você falando que o Júnior Gadelha era um cara que trabalhava, um secretário de trabalho que trabalhava muito, né? Secretário de trabalho e eu só conheço um secretário que trabalha mais ou igual a ele, é o Rafael Pessoa. Esse realmente, quando fez aquela frase, coloca o pé na lama, eu me lembrei exatamente dele. Maracanaú está com um conjunto jamais visto na sua história de empreendimentos, de obras, enfim. O Rafael está tocando, o Rafael Pessoa, com o prefeito Roberto Pessoa, estão tocando aí um pacote que vai transformar de novo, mais uma vez, a paisagem de Maracanaú, né? Diga-se de passagem, temos mais de 80 milhões de reais de obras em andamento, o governo conseguiu captar mais recursos, né? Então a gente espera que uma parte considerável daquilo que o maranauense enxerga como problema de infraestrutura seja corrigida nessa gestão. O secretário Rafael Pessoa está de parabéns, ele é do ramo, Paulinho Cezinha acabou de entrar também. E por falar nisso, em investimento e obras, outra questão também que a gente viu recentemente aqui nas redes sociais foi, para desespero de algumas pessoas, na minha opinião, e aqui é a minha opinião, a saída do governo municipal ao governo estadual, essa parceria que o secretário Gerson Sequim, juntamente com o chefe de gabinete Rodrigo Mota, esteve presente com também o Catanha e o Ézio, estavam presentes nessa parceria para o São João, né? Isso tem deixado muita gente desconfortável aqui da oposição, porque enquanto muitos estão trabalhando aí suas pré-candidaturas, não, eu sou pré-candidato, tentando se credenciar como pré-candidato, a gestão está fazendo o papel dela, que é trabalhando em prol do município. E eu acredito que o fato de pré-candidaturas ou uma reeleição do Roberto é a consequência do trabalho. É consequência, sempre é consequência. Você não tem como botar a carroça na frente dos bois. Eudazo, nós passamos, o município de Maracanã passou aí longos 16 anos, 18 anos sem receber recursos voluntários do governo do estado. O único município do estado de Ceará onde não havia uma transferência voluntária de recursos. Essa relação sempre foi muito ruim politicamente, né? E o prefeito Roberto Pessoa, de uma forma muito, muito tranquila, muito justa, iniciou esse processo de aproximação com o governo humano. Né? É uma nova fase, né, para o Maracanaú. Vão ter bons reflexos, né? Nós temos equipamentos do Estado aqui, nós temos investimentos que o município faz, que são muito caros à cidade, que podem e devem ter a participação também do governo do Estado. Essa visita do Gerson, secretário de Finanças, com o Rodrigo Mota, chefe de gabinete, ao governo do Estado, para levar em mãos a programação, o projeto do São João do Maracanaú, é um bom ensaio. Mas acredito que muita coisa vai vir. Aliás, é bom que se diga, o município está completando seus 40 anos aí, e o São João ele é uma peça fundamental também para a economia de Maracanaú, né? Eu vejo muita crítica, muita gente falando, gasta-se muito com atrações, né? Mas cada vez mais a parte do governo municipal vem diminuindo com relação ao investimento, e a iniciativa vem privada aumentando bastante a contribuição da iniciativa privada, porque essa festa é uma festa grandiosa, né? O Gerson, quando iniciou isso há 10, 12 anos atrás, o município não tinha tantos olhares sobre essa festa. Hoje o São João de Maracanaú ele pode não ser até o maior do Nordeste, ou o mais importante, mas certamente está entre os três ali. Eu acredito que Maracanaú, Caruaru e Campina Grande, né? Então hoje é uma grande festa, a Secult está fazendo
um trabalho maravilhoso. Eu creio que o município vai ter uma boa surpresa aí. Os 40 anos de Maracanaú, nós vamos ter 40 dias de atividade lá no novo parque de eventos. Eu não sei se justificaria, porque, de qualquer maneira, a oposição tem que fazer o papel dela, que é fazer a oposição. Claro, mas eu acho que a gente ainda peca muito, em relação à questão do São João, na divulgação. Na divulgação não das festas, os resultados, mas dos resultados e também do pré-São João. Por exemplo, como é financiado, qual é o percentual de recurso do poder público, qual é o potencial de recurso da iniciativa privada. Porque a gente sabe hoje que a maioria do recurso que entra é da iniciativa privada. a maioria. E não é um recurso que vem porque eles querem bem a cultura, não. É um recurso que vem porque eles vão lá para dentro para ganhar dinheiro. Para ganhar. Não é despesa, é investimento. É negócio. Né? Então eu acho que é isso que eu até estava conversando desse, não lembro com quem foi, não sei se foi com a nossa ouvidora ou com a Janaína, dizendo, Janaína, que a gente precisa detalhar, e não é para dar resposta à oposição, não, é para dar resposta à população mesmo. Para dar resposta à população, dizer, olha, nós gastamos aqui 5 milhões para o São João, mas 3 milhões vem da iniciativa privada. E os 2 que saíram do poder público, ele veio do convênio Estado, Município e União, e ele é recurso carimbado, ele não pode ser usado para outra coisa. E durante o próprio evento, esse recurso volta para o município. Ele volta em arrecadação de tributos, né, de ISS, enfim. Um fato importante para honrar aqui esses 40 anos do município é que o prefeito Roberto Pessoa está dotando o município de um equipamento que há muito tempo Maracanaú precisava, que era um centro de eventos multiuso. Né? Nós tínhamos em Fortaleza o Parque de Exposições da Expoes, né, da agricultura lá, que ficou sucateado, enfim. Mas nós vamos passar a ter em Maracanaú e coloca Maracanaú no mapa desses grandes eventos também, grandes exposições. Tipo Expocrato, por aí vai. Expocrato vai ter fichinha aqui. Maracanaú tudo é grande. Pois é, então é isso, sobre o São João. Mas vamos aqui voltar para a nossa praia. Vamos lá. Né? A despeito da questão, a gente já deu uma ensaiada aqui, está muito longe ainda para se falar em eleição em 2024, mas como você o técnico que trabalha em Maracanã, e você, por ser um político não em Maracanã, mas a nível de Brasil, você é um cara expert da política, minha paixão. Como é que você tem visto essa movimentação aí das pré-candidaturas aqui em Maracanã? Por exemplo, e aqui eu gosto de nominar, o Julinho, que está a todo custo dizendo que é candidato pelo PT, o PT municipal que diz que não é, o Lucinildo, que vem correndo por fora aí também como pré-candidato, e o Julinho acrescentaria um ingrediente, né? Ele fez uma crítica ao PT de Maracanã, agora recentemente, dizendo que o PT, mais ou menos nessa linha, o PT não tinha moral para dizer se ele seria ou não candidato, porque o PT estava todo dentro da gestão Alberto Pessoa, que, nas palavras dele, foi uma gestão que apoiou Bolsonaro e Capitão Wagner e por aí vai. E ele, que era o candidato do Elmano, que era o deputado eleito pelo PT, candidato do Elmano. E fez toda essa crítica. Por que foi feita uma crítica? Porque ele estava atrás de fazer uma aliança com o PL aqui do Júnior Mano, né? É PL, né? Júnior Mano. Júnior Mano. Queria fazer uma aliança com ele. Então como é que tu critica? E o PL é do Bolsonaro? Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Como é que você vê isso aí? Esse grampo, essa contradição? Eu sou um amante, um praticante, um estudioso da política desde muito cedo, desde o Grêmio Livre, lá na minha escola secundária, né? Mas eu respeito qualquer iniciativa política. Eu creio que quanto mais candidaturas, quanto mais munícipes, opções Maracanã tiver para suas eleições, melhor. Então, partindo do pressuposto, eu respeito as pré-candidaturas colocadas, mas uma candidatura majoritária, ela tem que passar por uma construção. É diferente de um candidato a vereador, né, o vereador Cristiano, né, o vereador Berinho, o vereador Ivonaldo, enfim, pegando qualquer vereador como exemplo aqui. Ele tem uma construção local, comunitária, ou de um grupo social, enfim, ele consegue convencer uma quantidade de pessoas. O segmento daquele grupo. A eleição majoritária é uma matemática completamente diferente, né? Então, essas novas candidaturas, né, que eu repito,
não se pode barrar essas iniciativas. Nem se deve. Nem se deve, mas elas têm que conviver com uma realidade. A realidade é que Maracanaú tem um prefeito empreendedor, Maracanaú tem uma gestão voltada para o desenvolvimento da cidade, né? Vamos agora escrever uma história muito legal em Maracanaú, muito importante, um legado que o Roberto Pessoa vai deixar para a cidade, que é o capítulo da inovação no município, né? Olha que bacana, o prefeito Roberto Pessoa conseguiu captar, através de um convênio com a Prefeitura de São José dos Campos, a instalação de um parque tecnológico aqui no município, né? Nós vamos passar a atender toda essa economia de Maracanaú, que é industrial e que é de serviço também, né? Que é de comércio e serviço. Vamos atender com a incubação de empresas, né? Às vezes o teu vizinho lá tem uma iniciativa de colocar um negócio, e esse negócio pode gerar uma grande empresa que vai gerar empregos, vai gerar dividendos para o município e não sabe como iniciar. Então, o Roberto Pessoa, muito inteligentemente, captou a iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos, lá em São Paulo, né? Eu estive lá pessoalmente, fui lá com o secretário Gerson, com o secretário André Siqueira também, e nós vimos em loco, e Maracanaú, em pouquíssimo tempo, acredito que nessa gestão ainda, a gente conseguiu implantar a semente do que virá a ser o Parque Tecnológico, né? Então, para ser candidato em Maracanaú, ou em Fortaleza, ou em qualquer cidade, né, o serviço prestado é uma realidade. Você tem que ter o que mostrar. A principal parte do currículo. A construção de uma candidatura majoritária não pode ser pela cor dos seus olhos ou porque você tem um bom discurso. Isso não existe. Ou porque você é bem articulado politicamente. A construção passa por um entendimento da população de que o seu nome vai ser importante ou que dessa vez não vai ser, né? Enfim. Mas eles vão ter que bater contra essa parede, né? Que é um trabalho efetivo eu não tô nem... Um abraço aí para minha amiga Daniela, essa guerreira protetora da causa animal. Boa noite, Dani. Se tu for fazer o programa do bem-estar animal, vem para cá para a gente gravar a chamada. Jamila também entrou agora. Mas assim, eu não estou questionando, e aí você tem razão totalmente. É legítimo o direito de pleitear a candidatura, de pleitear ser candidato. O meu questionamento é no sentido da contradição. Eu te acuso de ser uma coisa. Ao mesmo tempo eu vou atrás de aliança com uma pessoa que representa aquilo que eu estou te acusando. Mas a política é a arte de administrar contradições, né? Assim, tem no cerne da política você tentar administrar aquilo que você coloca como proposta. Eu vejo que Maracanaú, e aí muita gente me fala, antes de eu vir trabalhar aqui, havia uma marca, eu já andava muito no município, mas eu moro aqui próximo, havia uma marca, né, em Maracanaú que dizia o seguinte, Maracanaú antes e depois de Roberto Pessoa, né? Então é uma coisa que mexe muito com o orgulho das pessoas também, né? Eu soube de algumas histórias já aqui na gestão, estando aqui na gestão, de moradores da cidade, moradores do início da cidade aqui, né? E diziam o seguinte, olha, tinha gente que tinha vergonha de dizer que vai Maracanaú. Eu trabalhava em Fortaleza, né? Mas como eu moro em Maracanaú, não vou dizer para ninguém que eu moro lá, ou a placa do meu carro não vai ter lá o nome Maracanaú e placa em Fortaleza, porque Maracanaú é uma cidade relativamente jovem, né? Ela passou por um período de adaptação após a emancipação. Então, com a vinda do Roberto Pessoa, algumas marcas foram deixadas, né? Então, eu creio que hoje Maracanaú é liderado por quem merece liderar. Então, o Roberto Pessoa é um cara que eu conheci pessoalmente há uns 10, 15 anos. É um cara que tem tudo para não estar aqui. Roberto Pessoa é um empresário bem-sucedido, né? É um homem já dos seus 80 anos, mas que tem uma dedicação. Eu costumo dizer que o Roberto é o último dos moicanos aqui no Ceará, né? Muita gente boa da política já passou, já faleceu, enfim. O Roberto, ele mantém esse ritmo dele. Aliás, é bom que a população saiba que nós temos um prefeito tão atuante quanto deva ser para uma cidade do porte de Maracanaú, né? É até difícil para alguns secretários acompanhar o ritmo do Roberto. O Roberto não para, chega, visita a obra no município e liga e cobra, né? E tem uma ideia e cobra resultados, né? Hoje nós temos um conjunto de secretários que realmente realizam entregas, né, que apresentam resultados. Então eu creio que para uma pré-candidatura a prefeito em Maracanaú,
você tem que apresentar para a população uma motivação. Né? Então, eu vou trocar o prefeito Roberto Pessoa, por quê? Tem que ter um motivo plausível, né? Mas eu acredito que com o tempo essas ideias vão amadurecendo, né? Enfim, e a política tem muito disso. E é de ciclos também, é de ciclos, né? Nada é eterno, né? Nem é desejo do Roberto Pessoa pessoal continuar no poder, e, enfim, eu vejo muita vocação nele. Né? Que ele tem uma resistência, e literalmente essa resistência dele não é só uma resistência física, é uma resistência também política, porque quanto tempo esse cara não resistiu, por exemplo, os Ferreira Gomes, olha, no estado do Ceará? Eu vou dizer uma coisa, ser inimigo desse grupo aí que você falou, os Ferreira Gomes, não é uma coisa fácil. Né? Eles costumavam, na época, perseguir e aniquilar. Né? Então, se o Roberto Pessoa tá por aí, tá fazendo do jeito certo. Se tivesse um fiozinho a puxar... E você acabou de dar um exemplo, tantos já passaram por ele, inclusive parece que agora os Ferreira Gomes, né, que passaram também. São ciclos, né? Mais um ciclo se faz. Mas era exatamente disso que eu ia falar contigo agora. A gente saindo aqui de Maracanã e voltando lá para tua praia lá de Fortaleza, essa ruptura, entre aspas, do PT e do PDT, e esse aparente afastamento, distanciamento dos Ferreira Gomes, da política cearense. Eles estão afastados, pelo menos é o que eu tenho percebido. A vinda do capitão Wagner para Maracanã, esses ingredientes todos somados, o que é que tu avalia dentro da tua experiência, como é que vai ser a campanha de 24 em Fortaleza, como é que ela vai se dar, em que nível de disputa, como é que fica essa questão na tua análise hoje? Eu sei que é prematuro você fazer uma análise, mas... vamos supor que nem faz as pesquisas, se as eleições fossem hoje, como é que você veria isso? É possível fazer uma análise dessa. Primeiro dizer que a eleição de 2022 ela foi atípica de A a Z, né? Atípica no Brasil todo, né? Essa polarização entre esquerda e direita, né? Que nem é tão de esquerda e nem é tão de direita, mas se identificaram com essas matizes, né? Essa polarização ela reverberou em todo o Brasil e aqui no Ceará não foi diferente, né? O que pegou a estratégia do grupo liderado pelo ex-governador Cid, pelo senador Cid Gomes, pegou o meio de calça curta, porque novas lideranças, Roberto Cláudio, Camilo Santana, enfim. Mas como a política vive de ciclos, né, acaba que em algum momento esse ciclo ia ter que virar. E a chave virou com a liderança do governador Camilo. Né? O Camilo conduziu todo esse processo. Não foi um processo conduzido pelo Cid, pelo Ciro, né? O Ciro até teve uma visão bacana, o Ciro foi muito estratégico, ele conseguiu entender o que estava acontecendo, né? Que estava no encerramento de um ciclo, né? E ele precisava de alguém da sua estrita confiança para dar sequência a esse ciclo, né? Então, o nome escolhido foi do ex-prefeito Roberto Cláudio, mas o Camilo já estava alguns degraus acima em termos de liderança no Estado, pelo governo que fez, enfim, né? Então, a conta não fechou, é o que eu disse. E aproveitando o incêndio com o retorno do Lula, né? Isso. A conta não fechou. Então, numa eleição majoritária, você não tem só o nome. O nome, na verdade, é o que menos importa na eleição. Existe uma falsa... uma ilusão. Uma falsa impressão de que é o nome que elege. Não é. É uma soma de fatores, né? Uma soma de fatores que levam aquele grupo ao poder. É uma soma de fatores, né? Então, não se pesou nessa conta que foi feita pelo PDT, né, no estado de Ceará, não se pesou que a polarização ia ter tanta influência assim, né? Não se pesou que de 4 anos para cá o governador Camilo tivesse uma ascensão tão grande na política e uma liderança que superou, inclusive, a liderança do Cid. Superou aqueles que o colocaram. Quem passou 8 anos conversando com os prefeitos, tete a tete, foi o governador Camilo. Não foi o Cid, não foi o Ciro, né? Então, essa influência reverberou bem. Então, esse cálculo não foi um cálculo tão bem estruturado como o grupo costumava fazer, né? A criatura superou o criador. A criatura superou o criador, como já aconteceu com o Tasso antes também. Aconteceu com o Tasso antes, né? Naquela época do Tasso, quem dissesse para qualquer pessoa que o Tasso ia virar a chave, ia perder o poder, não, você é um louco, o Tasso é quem manda aqui, tá? Enfim. Mas o fato é que a eleição de 22 foi tão diferente, né?
que até uma candidatura potencialmente forte como a do capitão Wagner não resistiu a esse processo. Foi atípico, foi completamente atípico, né? O que nós devemos ter em Fortaleza em 2024, dando consequência a 22. a essa eleição de 22, né? É uma eleição de novo polarizada. Só que não no arquétipo da direita e da esquerda, né? Mas uma eleição polarizada de duas forças, uma que precisa defender a sua última grande posição, o grupo liderado pelo Ciro, né? Pelo Cid, né? E pelo Roberto Cláudio, que foi um prefeito que teve uma importância estratégica para a cidade de Fortaleza. Esse grupo tem que defender a última posição. A última posição não é a prefeitura de Sobral. Lá eles ganham, e, enfim, a política lá é mais fácil de se identificar e se enxergar e trabalhar. É Fortaleza, né? Fortaleza é... Para quem tinha o governo do estado, Fortaleza é o marco. Exatamente, Fortaleza tem que ser defendida, é uma posição a ser defendida. Então, essa eleição de 24 deve ser novamente polarizada, só que dessa vez com um protagonista diferente, né? O PT, que certamente tem um novo plano de poder, né, com a eleição do Lula. O Lula também foi para essa eleição na perspectiva de que o PT continuasse no poder, mesmo depois dele, né? Então isso reverberou para o Brasil todo. Como aqui nós temos o que eu costumo dizer, o primeiro ano do governo do PT no Ceará, né, nós estamos no primeiro ano do governo do PT no Ceará. O governo é humano, é um governo com a digital petista de verdade, né? O governo Camilo tinha sua mescla, eu participei do governo, na época como secretário, né? E não tinha tanto essa identificação com o Partido dos Trabalhadores, mas agora tem. Então, o que foi desenhado, até pela configuração do secretariado estadual, pela escolha do perfil dos secretários, né? O que eu penso que está desenhado aí para 2024 é o enfrentamento do projeto político do PT com o governo federal, com o ministro da Educação, né? Com todo esse aparato do governo federal e do governo estadual, com essa nova identidade. Com o que resta do grupo dos Ferreira. Com o último quinhão, que é a Prefeitura de Fortaleza. Então, nesse aspecto, vai estar tão polarizado de uma forma, tão polarizado quanto, que o enfrentamento vai se dar nessas duas bases aí. Uma terceira via seria garantidora, né, da nova face da direita no Brasil, seria uma candidatura, talvez, do Partido Liberal, aqui, para que se mantenha um recall de votos, né, se mantenha uma base de votos desse eleitorado que se posicionou como direita, gostou de se posicionar. Então, nós devemos ter aí uma eleição polarizada e gravitando uma candidatura dessa de direita. Eu não vejo espaço para mais candidaturas, né? Nós tivemos um fato relevantíssimo nessa eleição de 2022. O capitão Wagner ganhou em Fortaleza, né? O capitão Wagner derrotou o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Derrotou o PDT dentro da capital, derrotou o PT dentro da capital. Mas teríamos que ter aí uma estratégia muito bem desenhada. Acabou-se maior. Teríamos que ter fatos políticos, né, que garantissem que 22 fosse um recall tão bom quanto foi o recall da eleição de 2020, quando o capitão Wagner quase foi eleito. Uma eleição que eu participei mais perto, ajudando na coordenação. Você acha que essa proximidade do capitão com o Bolsonaro em 22 trouxe algum prejuízo para a questão da eleição dele, ou o cenário já estava dado com a vinda do Lula, independente dele se posicionar ou não? Eu vou fazer uma análise pessoal sobre isso daí, tá? Do meu ponto de vista disso daí. A eleição estava tão polarizada que os jogadores, os personagens que ficaram, o que o senso comum chama de em cima do muro, ou seja, resolveram não entrar nessa querela de esquerda e direita, esse discurso radical de esquerda, discurso radical de direita, os que optaram por isso daí, Odácio, perderam a eleição. Você tem o ACM Neto, lá na Bahia, com a eleição batida, né, com a eleição batidíssima, e que resolveu, não, eu tenho vergonhinha do Bolsonaro, o Bolsonaro é aquele desbocado, deixar ele para lá. Aquela coisa toda, eu não vou colar aqui. Eu também não vou colar com o PT, porque o PT tem candidato muito parecido com a situação do Ceará, entendeu? Uhum. Né? Talvez, é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha, né? Talvez se a candidatura
a candidatura de direita aqui, né, tivesse sido realmente assumida pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas de uma forma geral, tivesse se assumido enquanto candidatura de direita, nós teríamos um plus, teríamos mais um motor aí para talvez levar a eleição ao segundo turno, né? Tanto que a candidatura do Roberto Cláudio desidratou, né? Mas o Eumano ganhou no primeiro turno, né? Porque ambas... E não há surpresa, Dásio. E as duas ficaram desidratadas. Dásio, não há surpresa na eleição dessa. O ACM na Bahia, ele já sabia que ele ia perder a eleição no primeiro turno. Aqui no Ceará, quem trabalha com campanha, trabalha com pesquisa, né? Quem entende a importância desse mecanismo aí, não tira nem remela do olho de manhã antes de pegar uma pesquisa na cabeceira da cama e vai olhar o que está acontecendo, né? Então, não foi um fenômeno que ganhou no primeiro turno, né? Ou você encomendou os dados errados de uma pesquisa, né? Ou você não seguiu as... Já se sabia do resultado. Tanto que a impressão que eu tenho, eu estava na direção de um partido nessa eleição, é que a candidatura do Roberto Cláudio meio que tirou o pé. Não, eu estou enxergando os números aqui. Eu sei que eu não vou para frente, então também não vou mais gastar. E olha, que você arriscar um nome com a envergadura do Roberto Cláudio, né, dentro de uma campanha polarizada, já foi um erro estratégico. Poderia ter sido qualquer nome, dentro de um grupo político. Se você sabia que ia perder, você não tinha que pegar sua bala de prata e jogar lá dentro. Exatamente isso. Poderia ter sido qualquer nome, né? Até porque a inteligência política do Roberto Cláudio era para um resultado muito maior, né? Mas eu diria que a inteligência política do Roberto Cláudio perdeu para a arrogância do Ciro. Rapaz, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou gostar de debate, não. Quando você me convoca para cá, é para a gente falar mesmo essas coisas, né? Eu acho que o Ciro foi o cara que teve a melhor visão dessa eleição. A melhor visão dessa eleição foi a do Ciro. Eu estou falando da de 22. Da eleição estadual aqui. Né? A eleição nacional ele já sabia que ia. Não, a nacional, eu acho que se ele fosse mais louco do que eu pensava, para achar que ia ser eleito. Ele cantou essa pedra muitas vezes, né? Mas a visão dele estava correta. Eu tenho que ser sincero na análise com a inteligência política do Ciro, porque o que o Ciro percebeu? Cara, nós criamos uma liderança política nova, que foi o governador Camilo, e ele está muito grande. Ele cresceu muito. Está maior que a gente. Ele está maior do que a gente. Né? Eu tenho que renovar, oxigenar. Constituir uma nova. Então, eu vou levar o Camilo para o Senado, né? Cumprir meu compromisso. Mas, Camilo, eu preciso ter aqui uma solução. O Ciro estava certo. O erro talvez cometido, ter sido não considerar a Isolda aliada de primeira-hora. Porque se o cara que está aqui na minha alta conta, como o cara que está maior do que eu, apontou uma liderança, a Isolda, amiga de infância deles, de Sobral, contemporânea, de escola e tal. Aliás, uma competência fenomenal. Eu conheci pessoalmente a professora Isolda, ela é um ser diferenciado na gestão pública, né? E aí você tem uma Isolda apresentada como candidata de união, né? E você simplesmente quebrar esse paradigma. Mas será que o problema foi exatamente esse? Ele construiu, como você disse, o Camilo, que se tornou uma liderança maior do que ele. Aí, de repente, veio a Isolda apontada pelo Camilo para a unidade. Ele falou, não, agora se eu botar ela aqui, ele vai mandar em tudo. Eu levo um tiro, mas não morro. A história é complicada. Entendeu? Eu levo um tiro, mas não morro. Entendeu? Beleza, então, com a Isolda, eu consigo reconstituir meu grupo político. Eu vou ter uma eleição em Fortaleza mais tranquila, que a Isolda não vai sair da cartilha, né, e dizer, não, vou lançar um candidato contra o Ciro, contra o Cid, contra o Roberto. Contra os irmãos. Eles teriam preservado a aliança, o capital político do Roberto Cláudio, e eles teriam certamente mantido a aliança. Né? Agora está tudo muito confuso, mas Fortaleza é pródiga nessa resposta política com relação à esquerda, né? A Luziane, se ela realmente se propor a uma nova candidatura, dentro desse contexto que está colocado aí, a Luziane tem chance real de eleição. Mas ela se proporia uma candidatura, aqui já é especulação, da especulação, uma candidatura para tentar reunificar PT e PDT, ou seria PT contra o PDT? Não tem mais. Palma, é guerra. Não tem mais
a paz e amor entre esses dois partidos? Pode até acontecer isso. Se houver um consenso do PT, o que eu acho muito difícil hoje, de dizer, olha, não, nós não vamos abrir, nós vamos voltar à mesa em negociações, nós vamos apoiar o candidato do PDT. Até porque, o candidato natural é o Sarto, que é o prefeito de Fortaleza. Até porque até o momento eles não têm razão para isso. Não há. E outra coisa, se eu, partido político, Partido dos Trabalhadores, eu voltei ao poder, eu tenho que estabelecer o meu plano de poder. E meu plano de poder passa pela A Daniela tá só rasgando cedo aí pra tudo, que tu é fera, que é realmente ele é altamente entendido. Por isso que eu gosto de conversar com ele. Acho que eu vou chamar ele para ser parceiro do programa aqui. Bora, estamos dentro. Pois é, diante disso, filho, eu acho que aqui a nossa pauta esgotou. Pode ficar à vontade para suas considerações. Eu agradeço demais a sua participação e pode ter certeza que você vai ser convidado mais vezes. Tá bom. Eu quero primeiro pedir desculpas aí à audiência. Eu tentei reduzir ao máximo o economês aqui, né? Tem uma expressão da economia em latim que fala ceteris paribus, né? Tudo mais permanecendo constante, nós devemos ter aqui na gestão Roberto Pessoa um novo ciclo de desenvolvimento. Eu não podia encerrar sem dizer isso. Eu estou muito animado em fazer parte dessa equipe, né? Tem o DNA de desenvolvimento na veia, né? O Roberto Pessoa não perde negócio. Eu tenho acompanhado o dia a dia do gabinete ali. Chega uma indústria, né? Eu trouxe um cara que fabrica aquele carro Stark, é o sucessor do Troller, né? É um Troller mais feio, né? Mas é um Troller, é igual um Troller. E o cara tava com a fábrica desmontada lá em Santa Catarina e tal. Eu trouxe para conversar uma outra coisa com o prefeito. Ele falou: prefeito, eu tenho uma fábrica de carros e tal. O prefeito, beleza, pode fazer. Não, mas não tem espaço. Escolha, né? Não, mas eu preciso de isenção fiscal. Tá aprovado. O que você quer mais? Então, assim, uma reunião de 5 minutos, né? E isso tem sido uma constante, né? Isso é uma constante. Eu tô bem feliz e apartando qualquer tipo de sentimento político. É normal. A população, olha, quando você passa tanto tempo no poder, né, como o grupo que está no poder aqui no Maracanaú, é natural o desgaste, né? Mas se as pessoas observarem com mais acuidade, com mais detalhe o que está acontecendo em Maracanaú, né? E se nós conseguirmos comunicar melhor também, conseguimos fazer com que essa informação chegue, né, à população, vamos ter bons resultados. Então eu quero aí me colocar à disposição da população. Estou lá na assessoria direta do prefeito, lá no gabinete para recebê-los e estou bastante empolgado com o trabalho. Muito obrigado, obrigado aos nossos amigos e até o próximo Conexão aí, se Deus assim o permitir. Boa noite, galera. Valeu.